Boa parte do Senhor, meus irmãos. Chegamos à lição número 6 da revista Betel, revista dos adultos. Nós vamos trabalhar sobre o tema discernimento espiritual, a sabedoria divina em tempos de engano. Então, ah, essa é uma lição que ela vai trabalhar exatamente sobre isso, sobre questões que advêm, ataques que advêm de dentro da nossa própria comunidade. Então, de pessoas que se dizem ser dos nossos, mas não são, trabalham contra, mas não se revelam, mas as suas ações revelam quem realmente eles são. Dessa forma, nós vamos ver a questão que exige, né, sobre nós, exige-se uma vigilância, né? E essa vigilância, ela passa pelo crivo da palavra. Toda manifestação espiritual precisa ser testada e respaldada pelas escrituras. O engano não é um acidente histórico, é uma tática contínua contra a igreja. Então, ao longo da história do povo de Deus, houveram ataques externos, ataques políticos, ataques militares, perseguições, execuções, prisões, violência. Mas também uma outra tática do inimigo, que ele viu que não deu certo a perseguição, não deu certo os ataques usando sistemas políticos e religiosos, a igreja só cresceu ao longo da sua história. Entretanto, ele veio com outro ataque, colocando o joio no meio do povo de Deus, na seara. E assim, o que acontece? Muitas das vezes tem sido muito efetivo. Então, dessa forma, nós temos que compreender que essa é uma tática antiga utilizada pelo inimigo. E aí, Neemias 6,12 vai trazer o seguinte, ó. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Então, aqui envolve essa questão de que Tobias e Sambalate vai utilizar o quê? A figura de um profeta no meio do povo de Deus. Então, eles viram que não deu certo as espadas, não deu certo a perseguição, então subornaram quem? Alguém do próprio povo. Para quê? E quem era essa pessoa? Uma pessoa com autoridade espiritual. Para quê? Para parar Neemias. Então, é uma mudança de tática, mas mesmo assim, Neemias teve o discernimento e ele diz: eu conheci que não era a vontade de Deus. Aquela palavra não era a vontade de Deus. Nós vamos ver isso com mais detalhe ao longo da lição. E para isso a gente precisa entender o seguinte, ó, existe a matemática da heresia. Como que é isso? Essa matemática da heresia envolve o seguinte: a heresia é algo que sempre surge no meio do povo de Deus. E por quem? Geralmente por alguém de influência, por alguém que evoca para si uma questão espiritual, é uma pessoa que tem posição no nosso meio, mas que se desvirtuou e agora tenta colocar heresias. E aí existe a matemática da heresia. Como que eu sei que é uma heresia? Ó, primeiro é compreendendo as 4 operações da matemática. E aqui vem o seguinte, ó, a soma, se adiciona, se há o acréscimo, criar novas doutrinas ou regras para completar o que é perfeito. Então, se uma palavra vem sobre nós, que ela vem a acrescentar novas doutrinas, isso já tem um pé na heresia. Já viu aquelas pessoas? Não, eu tive uma nova visão aí para abrir uma igreja, eu tive uma nova visão para administrar o conjunto, administrar um departamento. Tem cuidado com isso, porque esse pode ser uma questão de um acréscimo, seja algo que está sendo adicionado, e isso pode trazer problema. Mas ela também pode vir em forma de uma subtração, né? Mediante o que? A omissão. Ignorar partes difíceis, impopulares ou contrárias à vontade humana. Então, mediante isso, ó, se omitir. Não, deixe isso aí para lá, isso aí é coisa antiga. Não, nós não vamos usar disso, não. Vamos tirar essa parte. Então, nós vamos inovar. Então, nós vamos acrescentar e nós vamos tirar. E isso é problema. Então, tem que ter cuidado, discernimento. É a outra, multiplicar.
né? Interpretação excessiva, ramificar doutrinas, distorcendo o espírito do texto original. Então, vou trazer uma nova ideia aqui, vou acrescentar, estou multiplicando o conhecimento aqui. Tem cuidado, de onde vem esse conhecimento que está sendo multiplicado? Qual é a origem? É dos nossos ou é contra? Então, isso tem que ser observado. E a outra, dividir, né? Fora do contexto, separar versículo do texto geral para criar facções. Então, mediante, vem uma decisão que ela vem para gerar facção, dividir o povo de Deus. Isso é muito sério, tem que ter cuidado. Nós estamos vivendo isso agora aí, mensagens vindo aí com um teor de que é para boa, que é para edificação da igreja, e os nossos inimigos estão, aplaudindo. Então tem que ter cuidado com esse tipo de mensagem. Vamos vigiar, porque nem tudo que parece é. Então, esse é um ponto sério. Matemática da heresia. Se adiciona, se subtrai, se multiplica, se divide. Se essa mensagem vem com essas características, é heresia. A gente tem que sair fora. Amém? Dessa forma, a gente avança e a gente vai para a tática do engano. E essa tática do engano, ela atravessa os séculos. No Antigo Testamento, vinha a questão da idolatria e morte. Os falsos profetas vinham, desviavam Israel, pregando culto a Baal, a Astarote e outros deuses, né? E com isso, eles induziam o povo. Então, isso é muito sério. O profeta Elias combateu isso, né? Derrotados pelo poder de Deus através de Elias. Lá, os 450 profetas de Baal e os 450 de Astarote. Dessa forma, Elias venceu eles mediante o poder de Deus e mediante uma convicção de fé. Amém? No Novo Testamento também teve heresia e oposição. O mágico Elimás, ele vem lá em Atos 13, verso 6, né, com a falsa profecia. Vem a questão da Jezabel, né, lá, que vem com a doutrina, que é dominação, a dominação, que vem sobre uma questão de que, concentra isso no homem e afasta-se de Deus, né? Então, isso vem para corromper a igreja, vem para corromper o ensino, e isso traz idolatria, né? Expostos por apóstolos como ministros de Satanás. Satanás, a palavra Satã, do hebraico, é inimigo, então, do nosso inimigo. E a outra, nos dias atuais, sinais e desvios, a marca do tempo presente é o engano generalizado, com falsos cristos usando sinais e prodígios, a exigência do filtro inerrante das escrituras sagradas. Então, a Bíblia, ela é inerrante, é a nossa regra de fé, é por onde nós nos orientamos. Todo homem passa pelo crivo da palavra. Toda palavra de homens passa pelo crivo da palavra. Se não for aprovado pela palavra, é falso. Dessa forma, nós temos que ter cuidado. Vivemos um tempo muito difícil, onde filosofias têm tomado conta dos púlpitos, têm tomado conta do pensamento das pessoas, e isso é muito sério. Pessoas bem articuladas, falam muito bem, né? Sofistas, né? Lá na antiga Grécia tinha os sofistas, que eram pessoas que falavam muito bem, eram pagas para falar muito bem. Então, isso é muito sério, temos que ter cuidado com os sofismas. O apóstolo Paulo vai alertar a igreja com relação a isso. Cuidado, não é porque fala bonito, não é porque é muito bem articulado nas palavras, que isso é o fator predominante para acreditarmos. A palavra tem que passar pela palavra. Amém? Seguindo adiante, nós vamos para a anatomia do falso profeta. Como identificar um falso profeta? Primeiro, o falso profeta, ele vem sob uma questão de que ele tem raízes ocultas e tem frutos visíveis. Vamos observar isso, Os ensinos antibíblicos afastam-se das escrituras, baseando-se em visões particulares e revelações de origem maligna, distorcem a palavra que era inerrante. Então, olha só, se a gente não conhece da Bíblia, as pessoas podem vir sobre nós com bons argumentos
e ganham. Então, qual é a raiz da fala das pessoas? O que tem lá embaixo? O que tem a verdadeira intenção? Quem é essa alma que está falando? Então, isso é muito sério. Então, tem que ter essa questão, ó, falou, passa pela palavra. E aí a gente faz essa mensuração, a gente mensura isso para ver se está correto. Roupa de ovelha, ó, aparentam piedade, devoção, espiritualidade, podem apresentar uma roupagem inofensiva e até angelical, 2 Coríntios 11, 14. Então, não confrontam nada, olha, tudo tá bom, você está vivendo no erro, o ser humano está vivendo no erro e a pessoa está... Não, ela vem com retalhos, ela vem com emendas, ela vem com coisas que não é assim mesmo. Olha, Deus vai te dar vitória. Nós estamos vendo aí os pregadores aí profetizando na casa dos funkeiros, na casa dos artistas agora que fazem culto, querem Cristo, querem os benefícios de Cristo, mas não querem o Cristo, querem continuar na sua vida. E tem lá profeta profetizando coisa boa, até para pedófilo que está preso aí, alguém influência, profetizando bênção, profetizando maravilhas, isso é muito sério. Então, roupa de ovelha, ó, ele quer ganhar, o falso profeta, ele quer sempre ganhar a sua audiência, ele sempre ganhar a sua atenção, seus sentimentos, é a intenção deles, ó. As obras e caráter profetizam mentiras agradáveis e buscam seus próprios interesses. Não são os dons que definem o profeta, mas as suas práticas cotidianas. Não é o que o profeta faz, não é a língua que ele fala, não é a forma de falar, não é eloquência, não, é quem ele é, quem ela é. Isso é muito sério. Ó a árvorezinha aí, ó, parece tem pele de ovelha, mas tem frutos podres. E isso é muito sério. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, pelos seus frutos os conhecereis. Então, e para conhecer leva tempo, para conhecer leva investigação. Isso é muito sério, ok? Seguindo adiante, nós vamos para a matriz de diagnóstico espiritual. Se é uma matriz, nós temos o vertical e o horizontal. Olha só a relação com a palavra. Qual é a fonte? O profeta verdadeiro. Total submissão à inerrante palavra de Deus. João 17, 17. Ou seja, o verdadeiro profeta, ele está sempre embasado na palavra. E o falso profeta, ele distorce, ele adiciona, ele abandona, ele subtrai, da Bíblia em favor de visões particulares. Isso aqui é muito complicado, tá? Porque ele sempre vai falar aquilo que é agradável, aquilo dentro da minha necessidade. Eles fazem, eles são desonestos, eles utilizam de técnicas, eles fazem engenharia social. O que é engenharia social? Mediante o conhecer da vida da pessoa, a pessoa mesmo vai falando, a pessoa mesmo vai revelando a sua vida e aí ele vai agir na necessidade. Isso é muito sério. Conteúdo da mensagem, qual é o foco do verdadeiro profeta? O profeta verdadeiro exorta, edifica e consola o corpo de Cristo, apontando para Deus. E o falso profeta? Profetiza mentiras agradáveis para agradar o ouvinte e manipular. Nós estamos vivendo esse tempo. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que nós estamos vivendo, vai chegar um tempo, e já chegou, onde as pessoas vão buscar palavras que vão fazer coceirinha, sabe aquela coceirinha gostosa no ouvido, e que parece ser agradável, mas está dando uma otite, está dando uma doença no ouvido. Então, pessoas vão procurar coisas agradáveis, nós estamos vivendo esse momento, mas o verdadeiro profeta, o profeta de Deus, não tem preocupação com isso, ele segue focado naquilo que Deus determinou para ele. E o fruto pessoal, a prática. O profeta verdadeiro, é uma vida de obediência, caráter íntegro e negação de si mesmo. Então, baseado nisso, é o verdadeiro profeta. E o falso? Busca interesses próprios, poder, status, revelando-se um lobo devorador. Então, dentro dessa matriz, a gente consegue ter um diagnóstico espiritual do profeta verdadeiro e do profeta falso. Seguindo adiante, nós vamos para qual foi a postura de Neemias diante desse novo ataque. A postura de Neemias
veio na seguinte questão, ó, Sanbalat e Tobias entenderam que a força bruta não pararia a obra, então mudaram a tática, subornaram profetas, Semaías e Noadias, e para infiltrar o medo através de falsas mensagens divinas. O objetivo era paralisar a reconstrução do muro. Então eles viram que não deu certo o ataque pela espada, não deu certo os ataques físicos. Então eles foram mediante o quê? Atacar mediante o temor, mediante o medo, na mente. Ele foi atacar o espírito de Neemias. Né? O primeiro passo da defesa é a coragem. Diante das profecias forjadas para causar terror, Neemias respondeu alicerçado em sua identidade no Senhor. Um homem como eu fugiria. Ele estava certo do seu propósito, dos seus objetivos, e ele fala: eu cheguei até aqui, eu vou fugir? Eu, um homem que vim de lá, trabalhei até agora, vou fugir agora? Jamais. Então, a falsa profecia não parou Neemias. Dessa forma, nós vamos ver a tática aqui, ó. Qual foi a tática? Nós temos aqui um dilema, ó. Qual é o dilema? E o mapa do dilema envolve isso aqui, ó. Deixa eu arrumar, pronto. Qual é? Isso aqui é a planta do templo, ok? Nós temos o pátio, nós temos o santo lugar e nós temos o santíssimo lugar. Olha só o que nós temos que observar aqui. No pátio, o acesso é permitido ao povo. Então, todo mundo pode vir aqui. Mas, diante disso, ó, Semaías profetizou. Olha só, vamos ao meio do templo e fechemos as portas, porque virão te matar-te. Ó, Neemias 6:10. Só que tem uma questão aqui. Qual é o diagnóstico dessa conclusão aqui, ó? Neemias detectou o engano instantâneo, ó, ocultar-se no lugar santo era um pecado capital para um não sacerdote. Então, olha só, onde Semaías estava falando para se esconder? Num lugar de acesso restrito e exclusivo. Então já tem coisa errada aí. Isso e o que? Ó, quebrar uma regra. Regra de ouro. Deus jamais enviará um profeta para ordenar algo que viole a sua própria palavra. Então, ó, se esconder num lugar onde Neemias não poderia entrar, onde até mesmo o profeta Semaías não poderia entrar, só quem poderia entrar aqui? Sacerdotes. Então, aqui é uma questão muito séria. Se vem uma palavra que quebra, que vem quebrar preceitos, que vem quebrar aquilo que o Senhor já colocou como princípios, nós não devemos seguir, nós devemos analisar esse diagnóstico e concluir que é falsa essa mensagem. Amém? Dessa forma, nós vamos ao protocolo de defesa ativo. E dentro desse protocolo de defesa ativa, nós vamos observar 3 pontos, ó. Primeiro, resistir à intimidação, não ceder. Falsas profecias frequentemente usam o medo e a urgência para forçar decisões precipitadas. Mantenha a firmeza e a coragem. Então, geralmente vem disso, ó. Ela vem sobre uma questão de, ó, desista, ó, não vá nessa. Isso aqui é muito sério. E qual é o outro? O 2 aqui, ó. Submeter ao crivo, julgar a mensagem. Nós não julgamos, nós vamos julgar a mensagem mediante o quê? Observar. Não aceite revelações cegamente. Avalie toda a mensagem à luz das Escrituras, para evitar confusões e contendas. Então, essa palavra é equilibrada? O que o profeta está dizendo é equilibrado? Traz paz? Traz equilíbrio? Isso aqui tem que ser submetido ao crivo, ok? E a outra, ó, ancorar no propósito, conhecer a vontade. Neemias não seguiu a falsa direção porque tinha clareza do propósito que Deus havia colocado em seu coração. Então, o propósito era algo feito, era pessoal, era uma coisa que Neemias estava procurando sua própria glória? Não. Era algo que Deus estava com ele, a mão do Senhor estava com ele. Era algo que não envolvia uma questão pessoal, mas sim uma questão do coletivo, envolvia uma questão do povo de Deus. E assim não tinha uma questão de ancorar isso por questões individualistas, mas sim dentro de um propósito do coletivo. Assim, meus irmãos, nós vamos observar a questão da bússola da profecia bíblica.
E aqui, ó, vem uma questão. O alvo bíblico, 1 Coríntios 14:3. A verdadeira profecia atua em 3 direções. Ela exorta. Essa palavra, ela exorta, ela corrige o rumo. Essa palavra também edifica, ela constrói a fé. E essa palavra consola, ela fortalece na dor. Tem que ter esses 3 pilares: exortar, edificar e consolar. Se está fora disso, não é uma profecia bíblica. E o que a profecia não é? Não dá direção pessoal. Não funciona como adivinhação para decisões cotidianas, com quem casar. Isso que envolve essa questão pessoal, ok? Deus falou para mim que não é para você casar com fulano, é para casar com ciclano. Olha, Deus falou para você separar. Tem essas coisas aí, ó. A pessoa casou e agora vem o problema, não, é para você separar, porque o teu vai vir ainda, a tua vai vir ainda. Mentirosa, profecia mentirosa. Eu já vi coisas absurdas dentro da igreja. Eu já vi jovens noivos fazendo a coisa certa, profeta arrancar a aliança da mão da noiva, da menina, e falar que não era de Deus. E o menino crente dentro da igreja, os 2 crentes, e isso trouxe um grande prejuízo para eles. Então, profeta irresponsável, tem que ter cuidado com esse tipo de gente. Estudo de caso, ó, profeta Ágabo previu a prisão de Paulo com exatidão. Foi uma profecia real? Sim. Paulo cancelou a viagem? Não. O que essa profecia estava revelando? Essa profecia está revelando o cenário. Não foi para ele não ir, mas estava revelando um cenário. E aí vem a questão, ó. A profecia foi uma revelação do cenário, não uma ordem pessoal de desvio, pois a vontade de Deus era que Paulo fosse a Jerusalém. Então, a profecia, ela vem, ela vai revelar, ó, vai acontecer isso, mas não necessariamente significa que é para parar, não necessariamente significa que é para vir uma negativa da nossa parte. Isso tem que ter um discernimento de Deus. E falar disso envolve uma questão do quanto nós buscamos no Senhor. Isso aqui é muito sério. Qual é o nosso nível de intimidade com Deus? E aí, às vezes, a gente terceirizamos isso. Não, nível de espiritualidade é para a irmã do coque, é para o obreiro tal, é para líder tal, é para o líder tal. Não, isso aqui é para todos, tá? O Espírito Santo foi dado a todos. Amém? Dessa forma, nós avançamos e nós chegamos nesse funil do discernimento espiritual. E aí vem essa questão, ó, as manifestações, ensinos e profecias. O que ouvimos e vemos, isso aí nós não podemos, nós não temos um poder sobre isso. Isso vai vir sobre nós, né? E aí vem a questão, ao vir, tem que passar pelo crivo absoluto das Escrituras. Se contradiz a Bíblia, não passa. Então, ó, vai para outra torneira do rejeitado, do engano, do medo, né, o direcionamento pessoal antibíblico, né, que envolve a questão do pecado. E aí, ó, a manifestação do ensino e profecia, o que ouvimos, recebemos. E aí, aceitamos? Aceitamos quando há edificação, quando há consolo, quando há exortação, quando há alinhamento com Deus e com alinhamento, quando há o alinhamento com o propósito de Deus. Amém? Dessa forma, nós avançamos e concluímos da seguinte forma: a postura do construtor vigilante. Assim como Neemias, a igreja contemporânea constrói sob constante ameaça. A verdadeira sabedoria divina exige que mantenhamos a ferramenta de trabalho em uma mão e a espada do discernimento na outra. Esse é uma característica do povo de Deus. Ao mesmo tempo que construímos, ao mesmo tempo que avançamos, ao mesmo tempo que somos edificados, e temos também a espada. Então, o nosso trabalho, ele envolve 2 critérios. Não há uma questão de que, olha, vou baixar a guarda. Não. Estamos construindo, estamos sendo produtivos, mas também estamos vigilantes para que não venhamos a ser derrotados. Conheça a vontade de Deus. Filtre todas as vozes. Edifique sobre a rocha inerrante da palavra. Dessa forma, nós prosperaremos e dessa forma nós seremos protegidos. Deus abençoe sua aula, que o Espírito Santo esteja sobre você, sobre sua mente, encha sua boca e abra os corações de seus estudantes para aprender amanhã nessa lição maravilhosa. Deus abençoe meus irmãos, fique na santa e gloriosa paz do Senhor.